Um relatório divulgado pela Prefeitura de Foz mostra que o gasto com a saúde no município representa 34% do orçamento. A previsão é de que os gastos com a saúde cheguem até o final do ano a 218 milhões de reais. Com base na prestação de contas do segundo quadrimestre, a Prefeitura de Foz do Iguaçu vai gastar até o final deste ano, com a saúde pública, cerca de 218 milhões de reais. Em 8 meses, já foram gastos mais de 145 milhões de reais, representando 34% da receita municipal. O índice definido em lei federal obriga que cada município gaste com a saúde pública 15% da receita. Segundo o Fundo Municipal de Saúde, Foz do Iguaçu está pagando com recursos próprios os gastos no SUS. Por mês, a cidade gasta com a saúde pública 18 milhões de reais. Desses 18 milhões, 12 milhões a Prefeitura paga. Patrícia de Castro para a UDC Notícias. E para essa terça-feira, as temperaturas vão continuar altas aqui na região. Confira a previsão do tempo. Na manhã de terça-feira teremos sol entre nuvens. Pela tarde e à noite, pancadas de chuva isoladas podem acontecer. A máxima deve ser de 31 graus e a mínima não deve ser inferior aos 18. Na quarta-feira, pela tarde, são esperadas pancadas de chuva. Pela manhã e à noite, o tempo deve ficar aberto e o calor predomina. A máxima é de 32 graus e a mínima de 18. E na quinta-feira são esperados 23 milímetros de chuva em nossa região. E o dia inteiro promete ser chuvoso. Mas o calor não dá trégua. A máxima deve chegar aos 29 e a mínima não deve ser inferior aos 19 graus. Bom, ainda estamos na primavera, mas os cuidados com o calor devem começar desde já. Veja as dicas. Evitar alimentos muito manipulados, molhos condimentados como maionese, que quando aquecidos causam proliferação de bactérias causadoras de diarreia, mal-estar e vômito, é uma das recomendações básicas dadas por nutricionistas. No calor, a sua alimentação deve ser leve, saudável e nutritiva. Por isso, prefira legumes, verduras e frutas para se manter hidratado e nutrido. Quem é especialista indica quais são os principais cuidados para estar em dia com o corpo nos dias de calor. No verão, como a temperatura lá fora ela é bem maior do que a temperatura do corpo, o que acontece? O organismo ele tem que equilibrar essa temperatura até para que ele consiga se manter bem. Nesse momento, ele trabalha muito. Isso significa que para as outras atividades, o organismo ele acaba ficando lento. Então, uma alimentação mais apropriada para o verão é aquela que não dá muito trabalho para o organismo. Então, um almoço pesado, por exemplo, vai deixar uma tarde bastante cansada, bastante pesada, porque esse tipo de alimento ele vai pesar, o organismo vai ter que trabalhar muito para metabolizar isso. Enquanto que uma alimentação mais saudável, então mais fruta, mais salada, carnes magras, mais cereais integrais têm uma tendência de ter um metabolismo mais rápido e mais leve. Para manter o corpo hidratado é necessário ter alguns cuidados. Esse é o segundo elemento mais importante no verão que o organismo tem que equilibrar. Então, ao mesmo tempo que ele gasta menos, a gente sua mais. Cada vez que a gente sua muito, a gente perde muito eletrólito, muitos sais minerais, pelo próprio suor. Então, esses eletrólitos, eles têm que ser repostos na alimentação. Como que a gente faz isso? Então, tomando água, uma quantidade bastante grande de água, então é muito fácil saber quanto que eu preciso de água, né? Então, se você fizer um cálculo aí de 35 ml a 40 ml por cada quilo que você tem, você vai ter uma noção mais ou menos equilibrada da necessidade de água. Isso significa que você tem que tomar água durante o dia inteiro. Então, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário. Manter o prato com cores variadas, fazer uma alimentação balanceada com a presença de salada verde, alimentos de cor vermelha, amarela, que são ricos em vitamina C e E, os antioxidantes que reduzem os radicais livres do organismo. A gente procura mudar um pouquinho os hábitos alimentares, né? Sem comidas muito gordurosas, salgada, principalmente usando bastante o líquido, a água, né? Sucos naturais e principalmente
a gente orienta nossos filhos hoje que o consumo de água é além de uma prevenção futuramente para evitar problemas de saúde, nada melhor que um sorvete de vez em quando para tirar o calor. Veja daqui a pouco o fechamento do dólar e a tarde de sábado para os vestibulandos da UDC.